O sol de julho castigava a fazenda em Goiânia. Leonardo observava o horizonte através da janela de sua varanda, com uma xícara de café já fria entre os dedos. O cantor sertanejo, que por décadas embalou romances e festas por todo o Brasil, encontrava-se em um momento raro de reflexão solitária. Seus 62 anos pesavam mais do que gostaria de admitir. A carreira musical continuava forte, mas algo parecia faltar ultimamente. Pai, tenho uma ligação para você. A voz de Zé Felipe ecoou pela casa, interrompendo seus pensamentos. Leonardo caminhou lentamente até a sala, imaginando ser mais um convite para algum show ou participação especial em algum programa. Alô? Atendeu com sua voz grave e característica. Senhor Leonardo, aqui é a assessoria da Presidência da República. A voz formal do outro lado da linha causou certo estranhamento. Gostaríamos de convidá-lo para um evento beneficente que acontecerá em Brasília na próxima semana. Será um encontro para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Leonardo franziu a testa. Eventos beneficentes não eram novidade em sua agenda, mas um convite direto da presidência era algo incomum. E o presidente estará presente? Perguntou, coçando a barba grisalha. Sim, o presidente Lula fará a abertura do evento. Ele especificamente mencionou que gostaria de contar com sua presença, mas entendemos que sua agenda é bastante concorrida. O cantor silenciou por alguns segundos. Sua relação com a política sempre fora discreta. Leonardo cultivava amizades em diferentes espectros políticos e evitava posicionamentos públicos que pudessem dividir seu público. Um evento como esse certamente geraria comentários. Deixa eu verificar minha agenda e retorno ainda hoje, pode ser? Respondeu finalmente. Após desligar, Leonardo chamou Poliana, sua esposa, e seus filhos que estavam em casa para uma conversa na sala. A família sempre participava das decisões importantes. Acho que você deveria ir, pai, opinou Zé Felipe depois de ouvir sobre o convite. É por uma boa causa, independente de quem esteja organizando. Poliana concordou, enquanto acariciava o braço do marido. As enchentes afetaram muita gente, Léo. Sua presença vai chamar a atenção para a causa. Leonardo passou a mão pelos cabelos, indeciso. Não quero virar palanque político de ninguém. Vocês sabem como é. Depois começam a dizer que estou apoiando A ou B. Pai, interrompeu Zé Felipe com um sorriso compreensivo. Você é maior que isso. Todo mundo sabe quem é Leonardo. Vai lá, canta uma música, tira umas fotos e pronto. O importante é ajudar. Após mais alguns minutos de conversa, Leonardo decidiu aceitar o convite. Ligou de volta para a assessoria, confirmando sua presença, mas deixou claro que participaria apenas como artista, sem discursos políticos. No fundo, planejava fazer sua parte discretamente, sem chamar muita atenção para si. Nos dias que se seguiram, o cantor ensaiou algumas de suas canções mais conhecidas, optando por aquelas que falavam sobre superação e esperança, mensagens apropriadas para o contexto do evento. Decidiu que interpretaria Pense em Mim e Esse Amor é Tudo, sucessos que marcaram gerações e que continuavam emocionando multidões. Na véspera da viagem para Brasília, Leonardo recebeu outra ligação da assessoria presidencial, confirmando os detalhes logísticos. O evento seria realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com a presença de diversos artistas, empresários e políticos. O nome de Leonardo aparecia discretamente no meio da programação, exatamente como ele havia solicitado. Perfeito, pensou consigo mesmo, enquanto arrumava a mala. Entro, faço minha parte e saio. Sem alarde, sem complicações. Mal sabia ele que o destino reservava um momento que ficaria gravado tanto em sua memória quanto na do público brasileiro. O voo particular de Goiânia para Brasília durou pouco mais de 1 hora. Leonardo observava a capital federal surgir entre as nuvens, com seu desenho urbanístico único que lembrava um avião visto de cima. A cidade evocava memórias complexas para o cantor, que ao longo de sua carreira tinha visitado Brasília inúmeras vezes para shows e eventos.
No aeroporto, um carro oficial já o aguardava. Direto para o hotel. Por favor, pediu ao motorista. Preciso descansar um pouco antes do evento. Enquanto o veículo cortava o eixo monumental, Leonardo deixou sua mente vagar para o passado. Lembrou-se de quando ele e seu irmão Leandro, cuja ausência ainda doía mesmo após tantos anos, começaram a carreira. Eram dois meninos do interior, com sonhos simples e uma paixão imensa pela música. A perda do irmão em 1998 foi o momento mais devastador de sua vida. Leonardo recordava-se do último show da dupla, realizado em benefício das vítimas de uma enchente no interior de Goiás. A ironia não passou despercebida. Agora, tantos anos depois, ele novamente participaria de um evento beneficente para vítimas de desastres naturais. O senhor está bem? A voz do motorista trouxe Leonardo de volta ao presente. Ele não tinha percebido, mas uma lágrima solitária escorria por seu rosto. Sim, sim, só lembranças, respondeu, disfarçando a emoção com um sorriso. Ao chegar ao hotel, Leonardo foi recebido discretamente pela gerência. Apesar de sua fama, conseguiu manter um perfil baixo, como desejava. Em seu quarto, ligou para Poliana. Cheguei bem, amor. Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo. Zé Felipe passou aqui com a pequena e mandou um beijo. Está nervoso para hoje? Leonardo riu baixinho. Nervoso? Depois de tantos anos de estrada? Que nada. Mas a verdade é que estava. Não pelo show em si, mas pelo contexto político que inevitavelmente cercava o evento. Nos últimos anos, o Brasil tinha se tornado cada vez mais polarizado, e Leonardo sempre evitou se posicionar publicamente, receoso de decepcionar fãs em ambos os lados do espectro político. Após desligar, deitou-se na cama e ligou a televisão. Os noticiários falavam justamente sobre o evento beneficente daquela noite. Imagens das devastações causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul preenchiam a tela. Casas destruídas, famílias desabrigadas, cidades inteiras debaixo d'água. É por isso que estou aqui, murmurou para si mesmo, não por política, mas por essas pessoas. Leonardo fechou os olhos por alguns minutos, tentando descansar, mas seu celular tocou novamente. Fala, Zé, atendeu, reconhecendo o número do filho. Pai, só para avisar que a galera tá compartilhando nas redes que você vai estar aí hoje. Tem gente criticando, tem gente elogiando. Era de se esperar, respondeu Leonardo, resignado. Mas não vou ficar vendo isso agora. Quando voltar para casa a gente conversa melhor. Após desligar, Leonardo tomou um banho demorado, tentando relaxar. Vestiu-se com simplicidade elegante. Calça jeans escura, camisa branca e um blazer azul marinho. Seu estilo característico que mesclava o sertanejo tradicional com um toque contemporâneo. Faltando 2 horas para o evento, recebeu um cronograma atualizado em seu celular. Sua apresentação estava marcada para as 21 horas, logo após alguns discursos oficiais e antes das apresentações de outros artistas. O plano se mantinha: entrar, cantar e sair discretamente. Quando chegou ao centro de convenções, Leonardo foi conduzido por uma entrada lateral, evitando os flashes e câmeras que já se aglomeravam na entrada principal. Nos bastidores, encontrou alguns colegas da música e das artes, trocando cumprimentos cordiais. Leonardo, que surpresa boa te ver aqui, disse Ivete Sangalo, aproximando-se com um sorriso genuíno. Pois é, Ivete. Quando se trata de ajudar, a gente deixa as diferenças de lado, não é mesmo? Sempre foi assim e sempre será, respondeu ela, apertando carinhosamente seu braço antes de ser chamada por sua equipe. Conforme o horário de início do evento se aproximava, Leonardo podia sentir a ansiedade crescer. Sentado em um sofá no camarim compartilhado, ele observava o movimento através da porta entreaberta. Políticos de diferentes partidos, artistas de diversos gêneros, empresários importantes, todos reunidos por uma causa comum. Será que é possível? Pensou Leonardo.
Será que ainda é possível unir esse país tão dividido? A pergunta ficou sem resposta quando um assistente de palco bateu na porta. Senhor Leonardo, o evento vai começar em 5 minutos. O senhor pode acompanhar pelo monitor aqui do camarim. Leonardo agradeceu com um aceno de cabeça e fixou o olhar na pequena tela que mostrava o palco principal. As luzes se apagaram gradualmente e o evento estava prestes a começar. Ele respirou fundo, preparando-se mentalmente para sua participação, sem imaginar a reviravolta que o aguardava. O salão principal do Centro de Convenções Ulisses Guimarães estava completamente lotado. Autoridades, empresários, artistas e jornalistas ocupavam as centenas de cadeiras dispostas em semicírculo ao redor do palco central. Telões gigantes exibiam imagens comoventes das regiões afetadas pelas enchentes, intercaladas com mensagens de esperança e solidariedade. Do camarim, Leonardo acompanhava atentamente o início do evento. O mestre de cerimônias, um conhecido apresentador de televisão, deu as boas-vindas aos presentes e explicou o objetivo da noite: arrecadar fundos para a reconstrução de escolas e hospitais no Rio Grande do Sul. E agora, senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aplausos ecoaram pelo salão enquanto o presidente subia ao palco. Vestindo um terno escuro e uma gravata vermelha, Lula ajustou o microfone e começou seu discurso com a eloquência característica. Boa noite a todos e todas presentes. Estamos aqui reunidos não como políticos, empresários ou artistas, mas como brasileiros. Como um povo que, diante da adversidade, sempre soube estender a mão aos seus irmãos, Leonardo ouvia atentamente, impressionado com a capacidade do presidente de falar diretamente ao coração das pessoas, independentemente de posicionamentos políticos. O discurso focava na união, na solidariedade e na capacidade de reconstrução do povo brasileiro. Por isso, continuou Lula, aproximando-se do final de sua fala, agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Empresários que abriram seus cofres, artistas que emprestaram seus talentos, cidadãos que doaram o que podiam. E falando em artistas, Leonardo ajeitou-se na cadeira. Seu nome seria mencionado junto aos demais participantes, conforme combinado. Nada além disso. Gostaria de destacar a presença de alguém muito especial esta noite, prosseguiu o presidente, para surpresa de Leonardo. Um homem que, assim como eu, conhece o valor do trabalho duro, da perda e da superação. Um artista que, há mais de 4 décadas, conta através da música a história do nosso povo, especialmente daqueles que vêm da terra, como eu vim e como ele veio. O coração de Leonardo acelerou. Aquilo não estava no script. Leonardo não é apenas um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Ele é um símbolo de resiliência, de como é possível seguir em frente mesmo depois das maiores tragédias pessoais. E isso, meus amigos, é exatamente o que o Rio Grande do Sul e o Brasil precisam agora. Exemplos de superação. No camarim, o cantor engoliu em seco. Sua história pessoal, especialmente a perda do irmão Leandro, era conhecida por todos os brasileiros, mas ele raramente falava sobre isso em público. Por isso, a voz de Lula voltou a encher o salão. Peço que todos recebam, com uma calorosa salva de palmas, um brasileiro que nunca se esqueceu de suas origens, que sempre esteve presente quando nosso país precisou de união. Senhoras e senhores, Leonardo. Um assistente de palco abriu a porta do camarim com urgência. Senhor Leonardo, o presidente está chamando o senhor ao palco agora, mas minha apresentação só seria às 9, protestou Leonardo, visivelmente confuso. Houve uma mudança de última hora. Por favor, me acompanhe. Com o coração aos pulos, Leonardo se levantou e seguiu o assistente pelos corredores que levavam ao palco principal. Não era assim que havia planejado sua participação. Ele esperava entrar discretamente, fazer sua apresentação e sair sem alarde.
Agora estava sendo convocado diretamente pelo presidente, sob os olhares de centenas de pessoas presentes e milhares que assistiam pela transmissão ao vivo. Ao chegar à lateral do palco, Leonardo podia ouvir os aplausos ensurdecedores. O público estava de pé e os flashes das câmeras disparavam incessantemente. Respirou fundo e, com um aceno do diretor de palco, subiu os poucos degraus que o separavam do centro das atenções. Lula o aguardava com um sorriso largo e braços abertos. Os dois nunca haviam se encontrado pessoalmente antes, apesar de ambos serem figuras públicas há décadas. "É uma honra finalmente conhecê-lo, Leonardo", disse o presidente, estendendo a mão para um cumprimento que rapidamente se transformou em um abraço caloroso, típico de sua personalidade. "A honra é minha, presidente", respondeu Leonardo, tentando manter a compostura diante da situação inesperada. Lula se voltou para o público, ainda com um braço sobre os ombros do cantor. Vejam só, dois homens simples, do povo, que a vida colocou em posições onde podemos fazer a diferença. É disso que o Brasil é feito. Mais aplausos ecoaram pelo salão. Leonardo sorriu, ainda desconfortável com o protagonismo repentino, mas tocado pelas palavras sinceras. "Leonardo", continuou o presidente, agora falando diretamente ao cantor, mas com o microfone ainda ligado. "Sei que você prefere se manter neutro politicamente e respeito isso, mas algumas causas estão acima da política, não estão? Como a solidariedade com quem sofre." "Sem dúvida, presidente", concordou Leonardo, sentindo-se cada vez mais emocionado. A menção indireta à sua descrição política mostrava que Lula compreendia e respeitava sua posição. "Antes que você nos emocione com sua música, gostaria de entregar algo a você", disse Lula, fazendo um gesto para um assessor que se aproximou com uma pequena caixa. Leonardo observou, confuso, enquanto o presidente abria a caixa e retirava uma medalha dourada presa a uma fita verde e amarela. "Esta é a medalha do Mérito Cultural, concedida a personalidades que contribuíram significativamente para a cultura brasileira. E ninguém merece mais isso do que você, que há mais de 40 anos leva a música sertaneja, a música do interior, do povo, para todo o Brasil e para o mundo." O cantor ficou sem palavras. Jamais esperava receber tal honraria, especialmente naquele contexto. Enquanto o presidente colocava a medalha em seu pescoço, Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Imagens de toda a sua trajetória passaram por sua mente. Os primeiros shows com Leandro em pequenas cidades do interior, os tempos difíceis, o sucesso repentino, a dor da perda, a força para continuar sozinho. "Gostaria de dizer algumas palavras?", ofereceu Lula, entregando-lhe o microfone. Leonardo hesitou. Não estava preparado para discursar. Olhou para a plateia e depois para a medalha em seu peito. E então, sem conseguir conter mais a emoção, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. O salão inteiro mergulhou em um silêncio respeitoso enquanto Leonardo permanecia no centro do palco, visivelmente emocionado. As câmeras captavam cada detalhe de seu rosto, transmitindo para todo o Brasil a imagem do cantor sertanejo, sempre tão forte e carismático, agora vulnerável, com lágrimas descendo livremente por suas bochechas. Lula, percebendo a intensidade do momento, colocou gentilmente a mão no ombro de Leonardo, em um gesto de apoio. O público, comovido, começou a aplaudir espontaneamente, primeiro de forma contida, depois crescendo em intensidade, até se transformar em uma ovação de pé. "Desculpem", Leonardo finalmente conseguiu dizer ao microfone, com a voz embargada. Não esperava isso. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Os anos de experiência nos palcos ajudavam, mas aquela situação era diferente de qualquer show. Não era uma performance ensaiada. Era um momento genuíno de emoção que o pegara desprevenido. "Queria que meu irmão Leandro estivesse aqui para ver isso", continuou, provocando suspiros emocionados na plateia.
Começamos juntos essa jornada, dois meninos de Goianápolis que só queriam cantar as histórias do nosso povo. Leonardo fez uma pausa, olhando para a medalha em seu peito. Esta homenagem não é só minha, é de todos os artistas sertanejos que vieram antes de mim, que abriram caminho. É do meu irmão, que continua presente em cada nota que canto. É da minha família, que sempre me apoiou. E é do povo brasileiro, que nos acolheu com tanto carinho ao longo dessas décadas. O cantor então se virou para Lula. Presidente, o senhor falou em superação. E é disso que se trata a vida, não é? Superar as perdas, as dificuldades e seguir em frente. O povo do Rio Grande do Sul está fazendo isso agora, com a mesma força que todo brasileiro tem dentro de si. Leonardo então olhou novamente para a plateia. Não vim aqui para falar, vim para cantar. E se me permitem, gostaria de dedicar minha música de hoje a todos aqueles que estão reconstruindo suas vidas no Sul e a todos que estão ajudando nessa reconstrução. Com um aceno para a banda que já estava posicionada, Leonardo começou a cantar Pense em Mim, um de seus maiores sucessos, mas havia algo diferente naquela interpretação. Cada palavra, cada nota, parecia carregada de um significado mais profundo, como se a música falasse não apenas de amor romântico, mas de um amor maior, de um país por seu povo, de irmãos por irmãos em momentos de necessidade. Quando a música terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Leonardo, ainda emocionado, mas agora mais composto, agradeceu com um aceno e preparou-se para deixar o palco. Mas Lula o deteve. Leonardo, sei que não estava no seu planejamento, mas o Brasil gostaria de ouvir mais uma canção sua esta noite. O cantor sorriu, já não conseguindo esconder a emoção que tomava conta dele. Como negar um pedido do presidente? A banda começou a tocar os acordes de Esse Amor é Tudo, e Leonardo cantou com toda a alma, transformando aquele evento beneficente em um momento de comunhão nacional, onde diferenças políticas, sociais e culturais pareciam momentaneamente suspensas. Ao final da apresentação, Lula abraçou Leonardo novamente, agora longe dos microfones. Obrigado por estar aqui hoje. Sei que não foi fácil para você aceitar o convite, considerando como as coisas estão polarizadas. Algumas causas estão acima da política, como o senhor mesmo disse, respondeu Leonardo. E no final das contas, somos todos brasileiros. Nos bastidores, longe dos holofotes, Leonardo finalmente pôde processar tudo o que havia acontecido. Seu celular não parava de tocar e vibrar com mensagens de familiares, amigos e fãs que assistiam à transmissão. A primeira ligação que atendeu foi de Poliana. Léo, todo o Brasil está falando sobre você neste momento, disse ela, com a voz embargada. Estou tão orgulhosa. Foi intenso, Polly, respondeu ele, ainda tentando encontrar as palavras certas. Não esperava nada disso. A medalha, o reconhecimento, foi demais para mim. Suas lágrimas emocionaram todo mundo aqui em casa. Até o Zé Felipe, que você sabe como é durão, estava com os olhos marejados. Leonardo sorriu ao imaginar a cena. Diga a ele que o pai está bem. Foi só um momento. A surpresa foi mais que isso, Léo. E você sabe, foi o reconhecimento de uma vida dedicada à música, ao país. Você merece cada segundo desse momento. Após desligar, Leonardo foi abordado por jornalistas que queriam entrevistas exclusivas. Com gentileza, pediu um tempo para se recompor e prometeu atendê-los mais tarde. Naquele momento, precisava de alguns minutos de solidão. Em uma pequena sala reservada, Leonardo sentou-se e respirou fundo. A medalha em seu peito brilhava sob as luzes. Ele a tocou suavemente, pensando em toda sua trajetória. Não era apenas um pedaço de metal dourado. Era o símbolo de uma jornada que começou em uma pequena cidade do interior de Goiás e se espalhou por todo o Brasil. Leonardo sempre evitou se envolver em questões políticas, temendo decepcionar fãs de diferentes ideologias. Mas naquela noite percebeu que algumas coisas transcendiam as divisões partidárias.
A cultura, a música, a solidariedade em momentos de crise. Esses eram valores que uniam os brasileiros, independentemente de quem estivesse no poder. Quando finalmente saiu da sala para enfrentar a imprensa, Leonardo estava sereno. As perguntas vieram como esperado, sobre a homenagem surpresa, sobre suas lágrimas, sobre o que significava receber uma medalha das mãos do presidente. Foi um momento que jamais esquecerei, respondeu com sinceridade. Não pelas câmeras ou pela cerimônia em si, mas pelo reconhecimento de que a música sertaneja, que nasceu no interior, nas fazendas, nos ranchos, hoje é reconhecida como parte fundamental da identidade cultural brasileira. Um repórter mais insistente perguntou se aquilo significava um apoio político ao governo. Leonardo sorriu antes de responder. Significa um apoio ao Brasil, a união dos brasileiros por uma causa maior. As enchentes não escolheram vítimas por partido político. E a ajuda também não deve escolher a quem servir baseada em ideologias. Nos dias que se seguiram, o momento em que Leonardo desabou em lágrimas no palco ao lado do presidente tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e na imprensa. Para alguns, foi um símbolo de como a cultura poderia ajudar a cicatrizar as feridas de um país dividido. Para outros, foi simplesmente um momento de genuína emoção humana, capturado pelas câmeras. Para Leonardo, foi um lembrete de que, apesar de todas as conquistas e do sucesso, ele continuava sendo aquele menino do interior que só queria cantar as histórias de seu povo. E que, mesmo depois de tantos anos, ainda era capaz de se emocionar com o reconhecimento e o carinho que recebia. Uma semana após o evento, Leonardo estava de volta à sua fazenda em Goiânia. A medalha ocupava um lugar especial em sua sala de troféus, ao lado das inúmeras premiações recebidas ao longo da carreira. Mas, mais importante que a honraria física, era o sentimento que ela representava. Sentado na varanda, observando o pôr do sol no horizonte goiano, Leonardo refletia sobre como um convite que inicialmente o deixara apreensivo havia se transformado em um dos momentos mais marcantes de sua vida. Às vezes, pensou, é preciso sair da zona de conforto para vivenciar experiências verdadeiramente significativas. Seu celular tocou, exibindo o nome de Zé Felipe na tela. Pai, tenho uma notícia boa, disse o filho assim que Leonardo atendeu. A campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul bateu todos os recordes. Estão dizendo que sua participação no evento foi fundamental para a mobilização nacional. Leonardo sorriu, sentindo uma onda de gratidão e humildade. No final das contas, não importava se ele havia tentado passar despercebido naquele evento. O que realmente importava era que, de alguma forma, sua presença e sua emoção genuína haviam contribuído para uma causa maior. Não foi planejado, filho, respondeu com sinceridade. Mas se minhas lágrimas ajudaram de alguma forma, então valeu a pena. E naquela noite, sob o céu estrelado do Brasil Central, Leonardo adormeceu com a certeza de que, mesmo após tantos anos de carreira, ainda era capaz de se conectar emocionalmente com as pessoas. Não apenas através de suas músicas, mas também através de sua humanidade, de sua vulnerabilidade, de sua capacidade de se emocionar e de emocionar. Afinal, era isso que a arte verdadeira sempre fez: derrubar barreiras, unir pessoas, tocar corações. E naquele palco em Brasília, ao lado do presidente, Leonardo havia feito exatamente isso, não como um artista calculando cada movimento, mas como um homem genuinamente tocado pelo reconhecimento de sua contribuição para a cultura de seu país. Suas lágrimas não foram de fraqueza, mas de gratidão. E em um país tão carente de momentos de união, aquelas lágrimas sinceras significaram muito mais do que qualquer discurso elaborado poderia expressar.